pessoal, tudo bem? Meu nome é Jadson e hoje eu vou falar do sistema de numeração decimal, sistema de numeração indo-arábico. Então eu vou deixar na descrição do vídeo um link de download de uma atividade. Dos sistemas de numeração criados na antiguidade, o que mais se destacaria seria o sistema de numeração indo-arábico, desenvolvido pelos antigos habitantes do Vale do Rio Indo e foram difundidos ao longo do século pelos árabes. Acredita-se que o destaque desse sistema de numeração é devido à facilidade de representar qualquer quantidade e usar essa representação para fazer cálculos. O sistema de numeração indo-arábico, ele é o que nós utilizamos. Ele é um sistema que usa 10 símbolos para representar qualquer número. Quais são esses símbolos? O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse sistema é um sistema decimal, porque ele organiza os números em grupos de 10 em 10. 10 unidades vira uma dezena, 10 dezenas vira uma centena. E ele também é um sistema posicional. Por exemplo, um algarismo pode representar quantidade diferente, vai depender da casa que ele ocupa. Então, por exemplo, o dígito 7, o algarismo 7, ele pode ser 7 unidades, ou ele pode ser 7 dezenas, que seria 70 unidades, ou ele pode ser 7 centenas, por exemplo, seria 700 unidades. Por isso que ele também, o sistema indo-arábico, ele é um sistema posicional. Então, por causa dessas características, que no sistema de numeração decimal ou indo-arábico, quais características? Ele ser um sistema decimal e posicional, que eu consigo, com esses 10 símbolos, 10 dígitos ou 10 algarismos, formar qualquer número. Então, para entender o sistema posicional, ele é organizado em ordem e classe. Ordem se refere a cada casa decimal que o algarismo está inserido. Ele vai ser uma unidade, uma dezena ou uma centena. E a classe é o conjunto de três ordens, uma unidade, uma dezena e uma centena. Então, de 3 em 3 vai ter unidade, dezena, centena, uma classe. Aí começa de novo, unidade, dezena, centena, outra classe. E o número, quando eu for organizar ele, vai ser da direita para a esquerda. Então, o último dígito, né, vai ser a primeira ordem, unidade. Aí a segunda ordem, dezena. A terceira ordem, centena. Essas três primeiras casas decimais, da primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem, formam a classe das unidades. Agora, a quarta ordem, a quinta ordem e a sexta ordem vão formar unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Então, a quarta ordem, a quinta ordem, a sexta ordem formam a classe dos milhares. Aí os próximos três vai ser uma unidade, uma dezena e uma centena de uma nova classe. E agora vai começar a unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Então, as casas que estão na sétima ordem, oitava ordem, nona ordem, formam a classe dos milhões. Aí a próxima vai ser unidade de bilhão, décima ordem, dezena de bilhão, décima primeira ordem, centena de bilhão, décima segunda ordem. Essas três casas decimais formam o que? A classe dos bilhões. E assim sucessivamente. De 3 em 3, a próxima classe ia ser a classe dos trilhões. Depois, a classe dos quatrilhões. E assim até o infinito. Vamos ver num exemplo que fica mais fácil de explicar. Considere esse número aqui, ó. Ele tem a primeira ordem, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ordem, sétima ordem. Então ele chegou na unidade de milhão. Então aqui vai ser 3 milhões, certo? 542.537. Esses três primeiras casas aqui formam a classe das unidades. As próximas três casas decimais, a classe dos milhares. E a próxima só vai ter a unidade, mas já está na classe dos milhões. Então, esse número tem três classes. Falando de cada ordem, ó, o 7, ele está na primeira ordem, então é a ordem das unidades, são 7 unidades. Já o 3 está na segunda ordem, são 3 dezenas, ou seja, 30 unidades. O 5 está na terceira ordem, então são 5 centenas, 500 unidades.
O 2 está na quarta ordem, então são 2 unidades de milhar, ou seja, 2.000 unidades. O 4 está na quinta ordem, ou seja, é a ordem essa casa decimal é a casa das dezenas de milhar. Então, aqui são 4 dezenas de milhar, 40.000 unidades. O 5 está na sexta ordem, são 5 centenas de milhar, 500.000 unidades. E o 3 está na sétima ordem, 3 unidades de milhão, são 3 milhões de unidade. Aqui fica claro que tem um número, ele tem um valor relativo, um valor que depende da posição. Porque olha só, esse 3 nessa posição, ele vale 30 unidades, o valor relativo dele é 30 unidades, mas esse 3 nessa posição, na sétima ordem, na casa das unidades de milhão, esse 3 vale 3 milhões de unidades. Aí no final vai ter um slide falando de valor absoluto e valor relativo. Outro fato importante destacar é que cada unidade da ordem ela é 10 vezes maior do que a da ordem anterior. Então, o que eu quero falar é o seguinte: se eu olhar para uma dezena vão ser 10 unidades. Se eu olhar para uma centena vão ser 10 dezenas, que vai dar, cada dezena são 10 unidades, então uma centena são 100 unidades. Uma unidade de milhar vai ser quantas centenas? 10 centenas. Então, uma unidade de milhar são 10 centenas. Uma dezena de milhar vão ser quantas unidades de milhar? 10 unidades de milhar. Se eu quisesse pegar aqui, ó, uma dezena de milhar são 10 unidades de milhar. Ou seja, uma dezena de milhar são 100 centenas. Ou seja, uma dezena de milhar são 1.000 dezenas. Ou seja, uma dezena de milhar são 10.000 unidades. Então, cada ordem é 10 vezes maior do que a ordem anterior. Ou seja, uma centena de milhar, eu posso falar que são quantas dezenas de milhar? 10 dezenas de milhar. Então, por isso que ele é um sistema decimal. Ele organiza os números em grupos de 10 em 10. Uma unidade de milhão são 10 centenas de milhar. E assim sucessivamente. Agora, decomposição de um número. Então, para decompor o número, eu vou pensar nos valores relativos, ó, 3.548. Então, é fácil decompor, mas eu vou aproveitar e falar do quadro das ordens, porque você pode organizar um quadro e colocar o número para você ver. Ó. Eu coloquei aqui, ó, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona ordem. Aí eu poderia chegar até na ordem que eu precisar. Essas três é a classe das unidades, depois classe dos milhares, classe dos milhões, classe dos bilhões. Aí eu organizo o número, colocando, né, o último dígito na primeira ordem, o penúltimo na segunda, então ficou 3.548. Aqui de observar, eu sei que ele tem 4 ordens e ele está em 2 classes, porque ele chega na classe dos milhares. Então aqui são 3.548. Outra maneira de fazer esse estudo é pela setinha, né? Esse esquema de seta, ó. O 8 é a primeira ordem, 8 unidades. O 4 é a segunda ordem, 4 dezenas, que seria 40 unidades. O 5 é a terceira ordem, 5 centenas, que seriam 500 unidades. E o 3, quarta ordem, 3 unidades de milhar, seria 3.000 unidades. Então, pensando no valor relativo, no valor que depende da posição que ele ocupa, eu decomponho o número. Então, esse aqui é um ábaco, né? Coloquei ó, 3 bolinhas na casa da unidade milhar, 5 na casa das centenas, 4 na casa das dezenas e 8 na unidade de milhar. Através desse instrumento aqui, isso aqui era calculadora, né? Muito tempo atrás. Então, agora eu vou decompor o número. Vamos lá para a tal da decomposição. Então, o número é formado por 3 unidades de milhar, 5 centenas, 4 dezenas e 8 unidades. Então, vamos lá. Então, 3.548 é a mesma coisa de ser 3.000 mais 500 mais 40
mais 8. Olha o tanto que é fácil, o número já está decomposto. Então, esse aqui que é decompor o número. Escrever ele em função dos valores relativos, né? 3.548, tem que ser 3.000 mais 500 mais 40 mais 8. Olhando para a tabela, você poderia ter outra forma de deixar essa solução, que seria assim, ó. Aqui não é 3 unidades de milhar, então vai ser 3 vezes 1.000, mais 5 centenas, ou seja, 5 vezes 100, mais 4 dezenas, ou seja, mais 4 vezes 10, mais 8 unidades, seria 8 vezes 1. Valor absoluto e valor relativo de um número. O valor absoluto é o valor do algarismo em si, não depende da posição que o número ocupa. Já o valor relativo é o valor do algarismo dependendo da posição que ele ocupa. Exemplo, que o APO 2.560. Então, está aí o número 2.560. O zero, o valor dele absoluto é zero, relativo é zero, porque zero, onde é que ele tiver, os dois vai dar zero, valor absoluto relativo. Agora, esse 6, o valor absoluto dele é 6. O relativo é 60, porque ele está na casa das dezenas, então ele vale 60 unidades. O valor absoluto do 5 é 5, mas o valor relativo é 500, porque ele está na casa das centenas. E o valor absoluto do 2 é 2, mas o relativo é 2.000, porque ele está na casa das unidades de milhar. Então, para fazer esse slide e as atividades que estão na descrição do vídeo, eu usei esses 4 livros aqui. Então, quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva, deixa o like e ative o sino de notificações para vocês verem os novos vídeos chegando. E até a próxima. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau.